Boa noite, meus amados, queridos irmãos em Cristo. Saudamos a todos vocês, em nome de Jesus, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa quarta-feira de estudo bíblico, vamos continuar os nossos estudos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 em diante, dando continuidade a alguns temas que nós levantamos no nosso último estudo bíblico. Saúdo aqui aos nossos irmãos, a Mauri, a dona Vilma Borges, que está conosco. Deus esteja abençoando os irmãos lá de Vazante, Vilminha? Abençoando com a graça dele, com o sustento dele. Também os nossos irmãos de Carmo do Paranaíba e Patos de Minas. Eu estou citando essas 3 cidades em especial, porque nós tivemos muitos irmãos que estão em luto, que perderam familiares vítimas da Covid. Infelizmente, o nosso país vem batendo recordes acima de recordes, e cada dia mais morte do que no dia anterior. Isso é muito triste, e nós defendemos aquilo que é necessário, básico, para manter a saúde, para manter a propagação da pandemia, que é o uso de máscaras, também lavar as mãos ou usar o álcool em gel, o distanciamento, E eu sei que não é fácil, principalmente a gente que quer abraçar alguém, tem saudades, Você encontra alguém, você no máximo cumprimenta com os cotovelos, com a sola dos pés, Ou seja, a gente faz isso para fazer a parte da gente, porque vivemos dias difíceis, não resta dúvida. Só a família do evangelista Ademar, de Guarda-Mor, perdeu esses dias 3 pessoas da família. Então, Dona Guiomar perdeu, a Dona Guiomar, que é membro da 4ª Igreja de Patos de Minas, ela perdeu o marido, a irmã e uma prima, só nessa semana. Então são momentos difíceis, momentos dolorosos, tristes, e nós somos solidários a esses que perderam parentes e estão enlutados e tristes. Mas uma coisa que a carta aos Tessalonicenses, ou que as cartas de Paulo aos Tessalonicenses deixa claro, que conforta o coração da igreja, o coração de um crente, é a gente saber que aquele que morre em Cristo, na verdade, só o corpo dele jaz ali, adormece ali, porque a alma da pessoa está viva. Isso nos consola, isso nos fortalece. E de igual modo, nos encoraja também. E temos visto que ter esperança é mais até do que uma confiança plena, e segura de que Cristo vai voltar e de que a realidade das coisas presentes haverão de ser transformadas. Mas ter esperança é ansiar pela volta de Jesus, é desejar que Jesus volte. Oi, Lucimara. Deus abençoe, tá? Então, ter esperança é uma firmeza, sólida, uma convicção de que Jesus vai voltar, de que as promessas dele serão cumpridas, mas também é um desejo ardente de que Jesus Cristo volte. E nesses dias de luto, de pranto, de dor, mais do que nunca,
nós devemos orar, Maranata, vem Senhor Jesus, que Jesus venha. Não podemos nos contentar em achar que aqui é o nosso mundo, que aqui é o nosso céu. Não, nós aguardamos coisas superiores. Até o próprio Abraão, e dele nós temos falado, né, agora no domingo, e nas próximas meditações dominicais, Abraão foi atrás do cumprimento de uma promessa que, na verdade, ia além do que os próprios olhos via. Por isso que é chamado de fé, e ele, pai da fé. Então ele procurava uma cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. Então, o que a gente busca aqui, na verdade? É a glória de Deus. A gente deve viver para a glória de Deus. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, muito obrigado pela esperança que nós temos em Cristo. Agora, Deus, eu quero te louvar e te adorar, bendizer-te, ó Deus, porque não obstante as calamidades, tristezas, intempéries, nós podemos, ó Deus, repousar e descansar nos teus recursos, nos teus propósitos, na tua palavra que é fiel. Ó Deus, eu clamo confiado no que a tua palavra afirma. Eu clamo e lanço as redes, lanço, ó Deus, as minhas orações, as minhas petições em favor dos que estão enlutados. Que o Senhor os console. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Ó Eterno, eu clamo em favor dos que estão adoentados. Visita, Deus, a irmã da Dona Cleuzinha, lá em Serra do Salitre, e cura ela, Senhor. Seja com a mãe da Sueli, ó Deus, cura ela, Senhor, restaura-lhe a saúde. Seja com os sogros, ó Deus, da Lorena, que também se encontram com Covid, que o Senhor possa curá-los. Seja, meu Deus, com o nosso irmão presbítero Luiz. Ó Deus, cura-o, restaura-lhe, ó Deus, tenha misericórdia. Ó Eterno Deus, que o Senhor também se compadeça, Deus, do pai da nossa irmã Érica. Ó Deus, o problema dele é outro, mas tem deixado ele acamado, e nós pedimos também a cura por ele, ó Deus. Tenha misericórdia, Pai. Visita, Pai, agora os nossos irmãos, onde estão, nas suas cidades, os nossos irmãos aqui de Carmo do Paranaíba. Visita as famílias do teu povo. Ó Deus, que o Senhor possa levar a esses irmãos a tua paz, o ânimo, a coragem, o entusiasmo, a força. Ó Deus, e que haja perseverança e uma paciência esperançosa, Deus, persistente, de que Cristo haverá de cumprir as promessas que Ele fez, e Ele já está cumprindo. Ó Deus, que nós, como Teu povo, venhamos a permanecer firmes e inabaláveis. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Dona Badia, Deus abençoe Marli, Deus abençoe Diana Honório, Deus abençoe Dona Nelita, Deus sustente a vida dos nossos irmãos, do Evanir, da Denise, né? E vocês que já passaram, né, por esses momentos difíceis, lembrem de estar em oração pelos que ainda estão passando pelo vale árido, pelo deserto, tá bom? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler novamente do 13 em diante, que diz assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Amém. Irmãos, vocês viram aqui, né, nesse tempo que a gente está clamando por consolo de Deus, em alguns lugares aqui na carta aos Tessalonicenses, Paulo fala para que os irmãos consolassem uns aos outros. Então nós temos esse ministério, esse chamado, para consolarmos uns aos outros. Várias vezes nas epístolas há mandamentos que nos mandam viver em comunhão uns com os outros, nos relacionarmos uns com os outros e cuidarmos uns dos outros. Por exemplo, carregar as cargas uns dos outros, chorarmos uns com os outros, assim como nos alegrarmos uns com os outros. São chamados de mandamentos da mutualidade. Então, por exemplo, quando morre alguém, como que a gente consola a pessoa, nosso irmão de fé? Mostrando, como Paulo mostrou aqui em Tessalonicenses, que esses irmãos não estão mortos, mas eles estão vivos. Então Paulo fala assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo mostra que os crentes em Cristo ressuscitarão para nunca mais morrerem, que nós temos o Espírito Santo de Deus que nos selou e é a garantia do nosso resgate, né, da volta de Cristo e da vida eterna. E que então nós ressuscitaremos, um dia ressurgiremos de entre os mortos. Até mesmo porque os que estão mortos em Cristo, na verdade, não estão mortos, mas vivos. Então Paulo diz: consolem uns aos outros com essas palavras. E hoje eu queria que a gente pensasse a respeito, dando continuidade ao assunto da quarta-feira passada, é que nós devemos consolar uns aos outros com a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor de Deus, como ele diz aqui, né, que Deus, versículo 16, Deus nos amou e nos deu eterna consolação, boa esperança pela graça. Ou seja, relembrarmos uns aos outros a graça de Deus e assim consolarmos uns aos outros, mostrando que o nosso Deus é gracioso, é misericordioso, é amoroso, é bondoso. E graça e amor, misericórdia, ligado à fidelidade. O termo para dar base para aliança. Ou seja, Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança com o seu povo. O Deus soberano e poderoso, ele firmou uma aliança com o seu povo. E ele promete nos salvar de forma graciosa, gratuita. Nós não merecíamos ser salvos. Somos pecadores, mas Deus decidiu nos salvar. E devemos consolar uns aos outros dizendo o seguinte: não se desesperem, pensando que por causa dos seus pecados, né, você não tem chance. Alguém me lembrou ontem dizendo assim que a gente não precisa fazer nada, uma pessoa não precisa fazer nada para ir para o inferno, porque ela merece o inferno. Então ela merece o inferno. Mas a salvação, ela é um ato que a gente recebe da parte de Deus sem que a gente mereça. Isso é chamado de graça, um favor imerecido. Não é, então, a salvação fruto das nossas obras para que nós não nos gloriemos em nós mesmos. Pelo contrário, para que a glória seja de Deus, o poder seja de Deus. Deus é soberano. Claro, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Mas Deus é soberano, e eu queria que a gente relembrasse hoje que Ele é soberano na nossa salvação e exclusivamente em relação à doutrina ou ao ensino bíblico a respeito da origem da salvação, que é o tema
que nós abordamos na última quarta, que é sobre a eleição, a predestinação, que é Deus marcar de antemão, Deus salvar antes que você conhecesse Ele. Deus ter decidido salvar os seus escolhidos. Aqueles a quem Deus escolheu na eternidade, Ele salva. E aqueles que Ele salva, Ele garante essa salvação para sempre, eternamente. Por quê? Porque o sacrifício do Cordeiro, Cristo, foi perfeito, foi suficiente para a salvação de todos aqueles eleitos, escolhidos por Deus. E essa doutrina, quer você aceite ou não, ela está na Bíblia. Alguém pode rejeitá-la, mas negar que ela esteja na Bíblia não pode, só se riscar, rasgar, arrancar as páginas. Mas ela está na Bíblia. Pode até não entender, eu dou esse direito, da pessoa não entender a doutrina da predestinação, a doutrina da salvação por meio da eleição. É um mistério, mas ela está explicada na Bíblia. Então, muitos, na verdade, rejeitam. Por quê? Porque querem ser o autor ou autores da sua salvação. Querem dar uma ajudazinha a Deus, ou querem merecer a salvação. E desprezam a graça de Deus, porque se eu confio no amor de Deus, eu confio na sua graça. Então, o que Paulo fala? Olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então veja bem, olha só, tá claro, abra aí a sua Bíblia, confira aí. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então, se você crê em Jesus, é porque você foi um escolhido. E isso não é para te num sentido aqui assim, para te humilhar negativamente. Na verdade, a doutrina da eleição, ela nos humilha, mas é positivamente, ou seja, é aquela humilhação que faz com que eu abaixe a cabeça e reconheça que eu só posso ser salvo por um ato exclusivo de Deus, por causa do amor de Deus, por causa do perdão que Deus me oferece em Jesus Cristo. Então, a eleição divina, na verdade, ela é gloriosa. Aceitar que você é salvo pela graça e porque você foi escolhido por Deus, isso glorifica a Deus, exalta a Deus. Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse é que a eleição, ela é uma verdade patente, clara aqui na Escritura. Ela não é uma especulação nem teológica, nem filosófica e nem um ensino de homens, como muitos ficam aí atacando, né? Os que pregam a Bíblia, que ensinam a Bíblia e que ensina tudo, todas as partes da Escritura, inclusive a doutrina da eleição. Então, a pessoa pode até não aceitar, mas o ensino de que Deus elege, Deus escolhe, Deus predestina é claro, explícito, incontestável na Escritura Sagrada, ok? E o que mais? A eleição de Deus é uma decisão que Deus tomou na eternidade e não uma escolha temporal do homem. Ou seja, não é você que escolhe Deus. Não foi você que escolheu Jesus. Na verdade, Deus escolheu na eternidade, antes da fundação do mundo, antes de você nascer. E eu vou dizer mais, né? Antes de você crer, Deus te escolheu. Tem gente que até fala assim, não, eu acredito na doutrina da predestinação, da eleição, só que na verdade é porque Deus previu que o homem ia crer, que eu ia crer, por isso que ele escolheu-me, ou ele escolheu alguém. Não, isso não é verdade. Isso não é presciência. Deus escolheu, por isso você crê. Deus te escolheu e te capacitou a crer. Deus te escolheu, por isso ele te deu fé. Deus te escolheu, por isso quando você ouve a palavra, você
é despertado. Sim, os eleitos de Deus são despertados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o suspiro do Espírito, que suscita a vida naqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Então o texto claramente diz: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Versículo 14: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho. Então a eleição, ela é uma decisão de Deus e não do homem. O texto de Efésios, que gosto muito e faz correlação com esse texto que nós estamos lendo em 2 Tessalonicenses 2,13, é o texto de Efésios, capítulo 1. Basta você voltar aí algumas páginas da sua Bíblia, você vai encontrar Efésios 1. Já achei aqui o meu, tá bom? Então, Efésios 1, ele diz assim, versículo 4, tá? Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, veja que não foi no nosso tempo, foi no tempo de Deus, na eternidade. Então, Deus não está condicionado e nem preso à temporalidade. Ou seja, não é porque ele viu que no decorrer do tempo você ia crer que ele te escolheu. Simplesmente ele decidiu. Isso é um ato glorioso e amoroso. Então diz aqui no versículo 4 de Efésios 1, acompanhe comigo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Olha a palavrinha aí que muitos não gostam, né? Que gostariam de riscar da Bíblia. Está aí, Efésios 1, 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ok? Então nós temos aqui o ensino de que a eleição, a escolha de Deus se deu na eternidade. A escolha de Deus também não dependeu da vontade sua, mas da dele. Olha que em Efésios, ele fala assim que foi segundo o beneplácito da sua vontade. O que é isso, meu Deus? Que palavra mais esquisita é essa? Simplesmente, Paulo está dizendo que Deus tomou a decisão de escolher um povo para ser seu, baseado na sua própria vontade, na sua soberania, numa decisão incondicional, aquilo que é chamado na doutrina de um decreto, ou seja, a eleição pertence a um decreto incondicional de Deus. Então, novamente, a gente vê aqui que não é por merecimento, não é porque Deus previu que você ia crer. Se fosse por merecimento, vocês sabem, já falei aqui hoje, o lugar que nos pertence não seria a glória eterna no céu, mas seria um sofrimento eterno no inferno. Um texto que eu gosto muito, e gostaria que você lesse, inclusive, está em Atos 13:48, que é um texto assim, que, na prática, demonstra isso aqui que a gente está falando. Que antes, né, que você cresce, Deus te escolheu. Esse é o ensino da eleição. Que ela não foi baseada porque Deus previu que alguém ia crer. Deus dá fé aos que foram eleitos. É um Deus dá fé aos que foram eleitos. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui para ler em Efésios 13:48. Abra a sua Bíblia. Desculpa, falei errado essa referência. Atos 13:48. Então, Atos 13:48 diz assim: e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Curioso, né? Interessante. E creram todos que haviam sido destinados, decretados, escolhidos, predestinados para a vida eterna. Então, Deus não nos escolheu para ser seu povo, para fazer parte da sua aliança, por causa das nossas boas obras. Em Efésios, aqui mesmo Efésios,
Custa nada a gente ler, né? 2:10. Efésios, vou ler do 8, melhor ler dessa forma aqui o contexto. Então, Efésios 2:8 diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé, é um dom de Deus, a glória pertence a Deus e não ao homem, e as obras são consequências da nossa salvação em Cristo. Ok? Nós somos eleitos para, salvos para as boas obras e não por causa delas. Em Romanos 8, 29, mais um texto, vou pegar outra Bíblia aqui. Romanos 8, 29, também fala-nos a respeito desse assunto, né, fazendo ligação entre a eleição e a finalidade, o propósito, a nossa salvação e também a glória de Deus, claro. Acima de tudo, a glória de Deus. O fim principal pelo qual Deus criou o homem é a sua glória. E em Romanos 8, 29, diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que o texto fala, né, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então, o soberano Deus elegeu, escolheu, predestinou com propósito, com finalidade. A esses que Deus escolheu de antemão, ou seja, esses que Deus predestinou, e é interessante que quando fala de antemão conheceu, isso nos remete a uma palavra hebraica para misericórdia e fidelidade, né? Fidelidade, amor, que é no contexto de realmente de aliança, de um chamado, no contexto da graça. Ou seja, a salvação como obra da graça, a eleição como graça de Deus. Então, a estes que Deus, lá antes do mundo, elegeu ou conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, aqueles que foram alvos do amor, da misericórdia de Deus, foram eleitos, predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que o Filho, né, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que Deus predestinou, a esses também, então, aqueles que foram marcados lá na eternidade, antes da fundação do mundo, por livre graça de Deus, por um ato soberano e livre de Deus. A esses Deus chamou. E nós vimos que ele chamou pela palavra. Deus suscita a fé por meio da palavra. A esses que ele chamou, a esses também justificou. A esses justificou. E aos que justificou, ou seja, aqueles que Deus chamou por meio do despertamento da fé, né, por meio da palavra, ele justificou em Cristo, perdoou seus pecados e tornou justos em Cristo. E a estes que foram justificados, salvos, né, em Cristo, libertos da condenação do pecado em Cristo, a esses, diz o texto, também glorificou. Então a obra da predestinação, a obra da eleição, ela é completa. Ela teve um propósito também. Ela foi feita na eternidade por um ato exclusivo, soberano e livre de Deus, um ato gracioso de Deus. Então, temos visto, no mínimo, com 3 ou 4 referências que foram lidas aqui hoje, que trata-se de um ensino bíblico
baseado totalmente na Escritura. E essa eleição é para a salvação, ou seja, tinham como propósito a nossa salvação. Mas eu gosto de lembrar também que há como esse propósito que redunda, ou essa eleição que redunda na nossa salvação, ela tem como propósito a glória do próprio Deus. Deus é glorificado. Então, daí, em Efésios 1:13, né, falar que Deus, por causa do seu próprio prazer, por causa do seu desejo, ele elegeu. Agora, olha o que diz o versículo Efésios 1, versículo 11. Nele digo, no qual também fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então nós fomos predestinados segundo o propósito, a finalidade, o desejo, o decreto de Deus. Versículo 12: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então nós fomos eleitos para glorificar a Deus, para transparecer ou resplandecer a glória, a beleza de Deus na nossa vida. No versículo 13 de Efésios 1, diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, a gente crê na eleição incondicional, na eleição soberana de Deus, graciosa, sem que merecêssemos. Isso não nos torna ou não nos deveria deixar relapsos quanto à vida santa. Pelo contrário, como a gente leu aqui em Efésios 1, e convido você a voltar lá para o texto de 2 Tessalonicenses 2, Deus nos elegeu para as boas obras, pensando lá em Efésios, e através das obras o glorificarmos, ele nos escolheu mediante o Espírito Santificador para, claro, a santidade. Fomos escolhidos para uma vida santa, uma vida que glorifique a Deus através de uma vida que resplandeça Cristo, de forma que as pessoas vejam Cristo em nós. Lá é o texto que eu citei lá de Romanos 8:38, né, por ali. Então, a eleição, a gente crê na eleição, confirma a nossa santificação, ok? E não uma vida relaxada. O que mais? Sobre esse propósito, volta aí para 2 Tessalonicenses, vou marcar aqui o texto de Efésios, né? Caso seja necessário voltarmos a esse texto. Então diz assim o versículo 14, 2 Tessalonicenses 2:14. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho. Lembra que a gente falou que Deus elege, Deus escolhe, e a forma como ele chama os seus eleitos é através da pregação do evangelho, a pregação da palavra. É assim que os eleitos são chamados ao arrependimento, e é pela graça de Deus. E aí no 14 diz, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para a glória de Deus que fomos eleitos, mas também para resplandecermos a glória de Cristo, para o louvor de Deus e para que Deus seja louvado através da nossa vida. Uma vida santa. Olha o 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, e nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. O que nós temos dito é que
Deus nos escolheu, nos chamou e devemos e podemos consolar uns aos outros também com essa doutrina, não apenas com a doutrina a respeito da volta de Jesus, a respeito da ressurreição de entre os mortos, mas a doutrina de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, mesmo não merecendo. E Ele nos chama para alcançarmos a glória de Cristo pela salvação. Deus nos chama e nos desperta para pertencermos ao seu povo. E isso é um chamado exclusivo e gracioso do nosso Deus. Agora, o versículo 15 fala de um dever. Olha que interessante, ele fala primeiro da eleição ou da predestinação, explica, a gente viu aqui vários textos, de quando Deus elegeu, o que moveu Deus a eleger, a finalidade ou o propósito de Deus na eleição. E agora que esse capítulo de 2 Tessalonicenses fala-nos de um dever: permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Permaneçam firmes, irmãos. Permaneçam de pé. Permaneçam olhando firmemente, atentamente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, aquele que foi o enviado de Deus para nos redimir, para nos salvar das trevas para a luz. Permaneçam firmes. Você crê na doutrina da eleição? Fica firme. A doutrina da eleição não é para relaxar, não é para falar, para você arrumar desculpas e dizer, é assim mesmo, que tiver que ser, será. Não. O texto está nos chamando, após ensinar sobre a eleição, a permanecermos firmes, inabaláveis. Como Paulo tinha dito no contexto da ressurreição de entre os mortos, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele fala: permanecei firmes, inabaláveis, sempre abundantes em toda a obra do Senhor. Então aqui no 15 ele diz assim: pois irmãos, permanecei firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E tradição aqui nós já citamos da outra vez, não é tradição dos homens no sentido de ensino que seja diferente. Tradição aqui é o fundamento dos apóstolos, a base na qual a igreja está fundamentada, está firmada. Então, para encerrar essa meditação dessa noite, pensemos aqui nesses frutos da eleição. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Ou seja, a gente crer e confiar na predestinação, na doutrina da eleição, não com base nos nossos méritos, mas com base nos méritos de Cristo, no plano soberano de Deus, na vontade de Deus. Isso é ser consolado, porque é receber o amor do Pai e do Filho. Então, os eleitos não são apenas destinados à salvação para alcançarem a glória, aleluia por isso, mas os eleitos são objetos ou alvos do amor de Deus. Deus nos amou, por isso Ele nos deu Jesus Cristo. Deus nos amou apesar de sermos o que éramos e até de sermos o que somos. O que mais? Os eleitos são alvos do amor e recebem da parte de Deus consolação, e é uma consolação, segundo aqui o texto, eterna. Eterna consolação. A Bíblia fala que Deus haverá de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Isso é confortador, especialmente para a Igreja de Cristo, para os irmãos em Cristo que têm perdido seus familiares, que têm sofrido e que ainda têm dias difíceis pela frente. Confie. Você é um eleito de Deus, então Deus te ama. Você é um eleito de Deus, então você é alvo do consolo de Deus. Um consolo eterno e presente, atual, mas é eterno.
E a gente recebe também uma boa esperança, né? Ele diz assim: ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Ou seja, nós temos uma esperança firme, sólida. Várias vezes Paulo trata desse assunto da esperança. Se tem alguém que tem que ter esperança, é o crente, é o cristão. Nós somos o povo da esperança. Por isso, não em desespero, não em pavor, não em medo, mas em esperança. Aguardemos, esperemos. Aguardemos e esperemos com confiança e com ação, né? Com atitudes. Aqui fala ainda de que nós recebemos da parte de Deus, né, a graça. Ou seja, os salvos são consolados pela graça e confirmados em toda boa obra e boa palavra. Queridos, alimente com essa palavra. Pega esse texto e faça, ou desse texto, dessa mensagem, aquilo que Jesus recomendou que João fizesse, né? Comesse a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu desejo é que essas palavras de Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 ao 17, traga consolo, fortalecimento, firmeza para você. Por quê? Porque você é um eleito de Deus, é um escolhido de Deus, é um predestinado. Você foi chamado por Deus para ser povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita. Olha só quanto privilégio. E especialmente, Deus te chamou, né? Deus te escolheu para a glória dele, para o louvor dele próprio, mas para que você resplandecesse a beleza e a glória do eterno e soberano Deus, através da sua vida. Tenha fé e tenha confiança, porque você é um eleito. E sendo eleito, é amado, você tem esperança, você é consolado, e você tem a graça de Deus. Sem a graça a gente não é nada. Mas com a graça a gente vive. Com a graça a gente se acalma, se aquieta. Com a graça a gente adora e louva a Deus. Porque nós reconhecemos o seu eterno, misericordioso e glorioso amor. E isso nos basta. Por isso que o salmista diz que a tua graça é melhor que a vida. A tua graça me basta, é o suficiente. E é isso que Cristo quis ensinar para Paulo, quando este pede que Deus retirasse dele o espinho na carne. A minha graça te basta. A minha graça é o suficiente. Oh, quanto amor! Nós temos milhões de motivos para nos alegrarmos e adorarmos a Deus, porque Ele soberanamente decidiu, por sua vontade exclusiva, nos salvar. Somos alvos do seu amor eterno. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Agradeço, antes de orar aqui, aos que nos acompanharam, que estiveram conosco desde o princípio, alguns que foram chegando. Que Deus abençoe cada um de vocês, vos sustente, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Oh Deus, ela é o alimento para a nossa alma. Deus, como é bom saber que não dependeu de nós a nossa salvação, mas dependeu exclusivamente do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para pertencer ao Senhor, para ser do Senhor. Ó Deus, obrigado pelo Teu amor. Agora, Deus, ajuda-nos a sermos consolados por essa palavra e a também consolarmos uns aos outros com essa palavra de encorajamento, para que o Teu povo, crendo, sabendo e descansando no fiel ensino de que foram escolhidos, eleitos pelo Senhor, não por obras, mas pela graça, para a glória dele, mas também para a manifestação da glória dele em nós, que assim o teu povo, ó Deus,
firmados nessa palavra, se acalmem, se aquietem, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor nos fez, que somos do Senhor e que o Senhor nos ama. A eleição é uma prova disso. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus vos abençoe. André Jorge, valeu, meu amigo. Deus te sustente. Seu Otair Pimenta, Deus abençoe. Wanda, Deus te abençoe. Ricardo, Deus o abençoe. Ana Elza, Luísa, Deus te abençoe. Maria Helena, Deus te abençoe. Bia, Deus te abençoe. Daniel, Deus te abençoe. Marli, Vilma, Evanir e os demais que nos acompanharam, Deus te abençoe.